A Flórida acabou de lançar milhões de ratos mortos sobre os Everglades para combater a invasão de pitons birmanesas, e o que de fato aconteceu no terreno surpreendeu a todos que estavam acompanhando. O técnico de vida selvagem Marcus Reis se inclina para fora de um helicóptero sobre a Alligator Alley numa manhã de terça-feira, enfiando a mão num saco de lona, soltando o primeiro rato em direção à copa das árvores lá embaixo. Cada rato carrega algo dentro de si. Cada rato está preso a uma pequena fita de papelão, projetada para ficar enroscada nos galhos. E o que ninguém estava preparado para ver não são as cobras que ele matou. É tudo o mais. Reis não está agindo por conta própria. Ele não está improvisando. Ele está exatamente onde o estado da Flórida quer que ele esteja. 60 metros acima da Alligator Alley, operando uma máquina dispensadora parafusada ao piso do helicóptero. 900 cartuchos de isca por carregador. 4 carregadores a bordo. 3.600 ratos lançados antes da primeira recarga. Cada um amarrado a uma maleta de papelão que pega o vento durante a descida, enrosca nos galhos mais altos e mantém a isca suspensa na copa das árvores, em vez de deixá-la cair ao chão, projetada para ficar pendurada ali e esperar. E dentro de cada rato, algo foi adicionado, algo legal, algo completamente comum, algo que provavelmente está agora mesmo no seu armário de remédios. Cientistas propõem expandir esse programa para milhões de lançamentos por toda a Flórida do Sul. O alvo é a piton birmanesa. O motivo pelo qual esse plano pode de fato funcionar é a parte mais surpreendente de toda a história. O motivo pelo qual ele pode não funcionar é ainda pior: a cobra da qual a Flórida não consegue se livrar. Comece pelos números, porque foram eles que destruíram a confiança de todos nas abordagens convencionais. Desde 2017, agências estaduais e caçadores licenciados juntos removeram mais de 10 mil pitons birmanesas das áreas silvestres da Flórida. O desafio anual da Piton, uma competição patrocinada pelo estado que atrai centenas de caçadores, captura algo entre 100 e 200 cobras por evento. Contratados governamentais trabalham o ano todo. Caçadores particulares percorrem os diques à noite com lanternas de cabeça e as mãos nuas. E aqui está o que ninguém quer dizer com clareza. Não está funcionando. São necessárias em média 12 horas de trabalho combinado de agências para capturar uma única piton. Investimento enorme. Retorno modesto. Ninguém sabe o número real da população. As melhores estimativas vão de dezenas de milhares a números que os gestores de vida selvagem evitam ativamente mencionar em público. O que todos os modelos concordam é que a taxa reprodutiva das pitons supera a remoção por uma margem que nenhum programa convencional de caça consegue fechar. Uma única fêmea bota até 100 ovos por ninhada. As cobras são invisíveis na vegetação rasteira. Elas não se comportam como presas, elas se comportam como fantasmas. As pitons birmanesas chegaram à Flórida quase certamente pelo comércio de animais exóticos. Filhotes vendidos barato em feiras de répteis, soltos na natureza quando se tornaram impossíveis de controlar, o que acontece rápido quando uma novidade de 60 centímetros cresce e se torna um predador de ponta com 4,5 metros e 75 quilos, capaz de engolir veados inteiros. Cientistas já recuperaram veados intactos do estômago de pitons, com cascos, chifres e o animal completo. Populações de guaxinins em partes dos Everglades colapsaram em 90%. Gambás, coelhos, aves aquáticas. A piton aplica um único teste a tudo que encontra. Isso cabe dentro de mim? Os Everglades responderam a essa pergunta, se tornando a paisagem mais hospitaleira para pitons fora do Sudeste Asiático. Vegetação densa, água morna em abundância, sem inverno. Toda estratégia convencional de remoção esbarra no mesmo teto. Não dá para caçar um animal que você não consegue encontrar. Não dá para armar armadilha para um predador que não precisa de isca. Não dá para envenenar uma cobra quando o veneno mata tudo o mais na água. Então os pesquisadores pararam de perguntar como caçá-las e começaram a perguntar algo diferente. E se o próprio alimento pudesse ser a arma?
Para encontrar a resposta, eles tiveram que olhar para uma ilha sobre a qual a maioria dos americanos jamais pensou, um lugar onde o pesadelo já estava em curso há 40 anos, um paraíso devorado por dentro. A 12.800 quilômetros a oeste da Flórida, uma pequena ilha no Pacífico Ocidental vivenciou sua própria versão dessa crise, décadas antes de qualquer pessoa ter um plano para lidar com ela. Em 1952, uma cobra-árvore castanha chegou a Guam escondida em carga militar. Era algo sem destaque. Aproximadamente 1 metro de comprimento, levemente venenosa, sem agressividade em relação a pessoas. Nos primeiros anos, os biólogos de vida selvagem mal a catalogaram. Não havia razão para acreditar que ela tivesse qualquer importância. Não tinham a menor ideia do que estavam vendo. As aves de Guam haviam passado milhares de anos evoluindo sem nenhum predador terrestre. Faziam ninhos em galhos baixos, depositavam ovos em campos abertos. Não tinham medo instintivo de cobras porque jamais nada as havia ameaçado por baixo. Sem reflexo de alarme, sem comportamento aprendido de fuga. Para a cobra arbórea castanha, aquilo não era um ecossistema. Era uma despensa sem cadeado. A doutora Julie Savage chegou a Guam no início dos anos 1980 como estudante de pós-graduação da Universidade de Illinois, enviada para descobrir por que as aves estavam desaparecendo. As explicações locais apontavam primeiro para pesticidas, depois para doenças. Então, ela começou a encontrar ovos destruídos por cobras em ninhos abandonados. Mais tarde, ela descreveu o momento em que a verdade finalmente ficou clara. Estava parada em uma floresta que deveria estar cheia de cantos de pássaros, ouvindo um silêncio absoluto, olhando para baixo e encontrando uma cobra arbórea castanha aos seus pés. Ela entendeu tudo. Em 1987, publicou suas descobertas na revista Conservation Biology. A comunidade científica ficou atônita, e já era tarde demais. Os cientistas acabaram registrando densidades de até 5.000 cobras arbóreas castanhas por quilômetro quadrado na selva de Guam. 12 espécies de aves deixaram de se reproduzir completamente na ilha. 8 delas sofreram colapso populacional de mais de 90%. Tradições culturais, canções, cerimônias e lendas ligadas a aves que existiam há milhares de anos simplesmente desapareceram. As florestas de Guam ficaram em silêncio em menos de 40 anos. As cobras não pararam nas aves. A cobra arbórea castanha trepa com facilidade e não distingue um galho de árvore de um cabo de linha elétrica. Guam passou a registrar cerca de 200 apagões por ano causados por cobras que tocavam transformadores ao mesmo tempo. Os danos econômicos estimados da invasão chegaram a 4,5 milhões de dólares. E esse número não inclui o custo da perda das próprias aves, os polinizadores, os dispersores de sementes, toda aquela infraestrutura biológica invisível que mantinha a floresta inteira de pé. O trabalho de Savage não apenas documentou uma catástrofe, ele deu início a uma corrida para encontrar uma solução antes que todas as outras ilhas do Pacífico sofressem o mesmo destino. Essa corrida produziu algo que, à primeira vista, parecia completamente absurdo. O remédio do seu armário, o acetaminofeno, o composto ativo do Tylenol, o analgésico que está agora na prateleira do seu banheiro, ele é catastroficamente tóxico para a cobra arbórea castanha. Uma dose de aproximadamente 80 miligramas mata um indivíduo adulto comum. O fígado da cobra simplesmente não consegue metabolizar o composto. Ele desliga completamente. Não dá para espalhar comprimidos pela selva, mas dá para colocar 80 miligramas de acetaminofeno dentro de um rato morto. Dá para prender esse rato a uma fita de papelão projetada para se prender na copa das árvores e lançá-lo de um helicóptero. O Centro Nacional de Pesquisa de Vida Selvagem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos testou o conceito do rato-isca em campo em Guam a partir dos anos 2000. O biólogo Bryce Ohashi coordenou algumas das primeiras operações em grande escala. Os testes iniciais lançavam aproximadamente 2.000 ratos com isca em seções específicas da selva.
Levantamentos feitos após os lançamentos mostraram que o número de cobras nas áreas tratadas havia caído 80%. 80%. Em uma única operação. Campanhas maiores chegaram a 30 mil iscas lançadas de uma vez, cobrindo extensas áreas de habitat documentado das cobras. Nada complicado, nada caro. E funcionou de formas que armadilhas e caçadas convencionais jamais conseguiram. Então veio a conexão que fez a Flórida prestar atenção. As pitons birmanesas também são vulneráveis ao acetaminofeno. A mesma via metabólica que torna a cobra arbórea castanha suscetível existe nas pitons birmanesas. Pesquisadores da Universidade da Flórida confirmaram isso. O composto no seu frasco de Tylenol é tão letal para uma piton birmanesa quanto é para uma cobra arbórea castanha. A pergunta que se seguiu era inevitável. Por que não usar isso na Flórida? A resposta começa com um detalhe biológico que quase nunca aparece quando essa ideia é discutida em círculos de conservação. As pitons birmanesas adultas são simplesmente grandes demais para serem atingidas diretamente por essa abordagem. Um indivíduo adulto com quase 5 metros e 75 quilos não está caçando ratos. Um rato é irrelevante para um animal que engole cervos inteiros. Para os adultos, a cadeia alimentar dos Everglades não inclui nada tão pequeno quanto um roedor morto pendurado em uma árvore. Mas os adultos não são o alvo. A doutora Kristen Hart é herpetologista da Universidade da Flórida e passou anos em acampamentos de campo na borda leste do Parque Nacional Everglades, estudando exatamente esse segmento da população. Essa estratégia foi originalmente concebida para juvenis, filhotes e serpentes de primeiro e segundo ano. Nessa faixa de tamanho corporal, aproximadamente equivalente à de uma cobra arbórea marrom adulta, ratos são exatamente a presa certa. Os juvenis caçam ativamente pequenos roedores, e, o que é fundamental, pitões jovens sobem em árvores. Ao contrário dos adultos enormes, que passam a maior parte do tempo na água ou em cobertura densa no solo, os jovens se movem pelo dossel, por galhos baixos, exatamente na faixa vertical, onde um rato-isca pendurado num streamer de papelão acaba ficando suspense. Hart rastreou dezenas de pitões juvenis usando radiotelemetria, fixando pequenos transmissores em filhotes e acompanhando seus deslocamentos por terrenos que caçadores humanos mal conseguem percorrer a pé. Quando os primeiros dados de telemetria chegaram, ela parou diante do laptop de campo. As linhas de movimento não permaneciam rentes ao chão na vegetação baixa onde os adultos viviam. Elas iam para cima. Os jovens eram escaladores, exploradores, movendo-se constantemente pela vegetação, caçando tudo que coubesse. Esse padrão comportamental, a escalada, a busca ativa por alimento, o perfil de caça a presas pequenas, é toda a base biológica da estratégia do mouse-trap aplicada à Flórida. A isca é projetada com precisão para o tamanho e o comportamento de uma pitão juvenil. A pitão juvenil está biologicamente programada para perseguir exatamente a presa que está sendo oferecida. Aqui está a lógica matemática de por que isso importa. Uma pitão birmanesa fêmea não precisa chegar à maturidade reprodutiva para sustentar a população. Basta impedir que ela chegue lá. Elimine juvenis em quantidade suficiente, de forma consistente, ao longo de estações suficientes e em extensão suficiente do território, e a população adulta deixa de ser renovada. A estratégia não é eliminar as cobras de hoje, é garantir que não existam cobras daqui a 10 anos. Para cobrir os Everglades e a área de distribuição mais ampla das pitões no sul da Flórida, os pesquisadores estimam que o programa exigiria milhões de lançamentos de iscas, não milhares, milhões, distribuídos várias vezes por ano. A escala em que Marcos Reis trabalhava naquela manhã de terça-feira sobre a Alligator Alley é quase impossível de visualizar completamente, e é aí que a história deixa de ser uma história de sucesso. 5. O efeito dominó. Porque no momento em que você lança milhões de ratos envenenados com acetaminofeno em um dos ecossistemas mais biodiversos do continente, você não tem controle sobre o que mais vai encontrá-los. Os Everglades não são Guam. Quando os lançamentos de ratos começaram em Guam,
a ilha já havia perdido a maior parte de sua avifauna nativa. O cálculo dos danos colaterais ali tinha uma aparência sombria e diferente. O ecossistema já estava destruído. Os lançamentos gerenciavam uma catástrofe em curso. Os Everglades ainda abrigam 350 espécies de aves, 60 espécies de répteis, 40 espécies de mamíferos e 50 espécies de peixes. É um dos sistemas ecológicos mais complexos da América do Norte. E o acetaminofeno não mata apenas pitões. Comece pelos animais que já estão sob pressão máxima. As populações de guaxinins e gambás nos Everglades já entraram em colapso em cerca de 90% devido à predação pelas pitões. Esses animais consomem roedores. Um rato morto na grama não é um sinal de perigo para eles. É uma refeição fácil. Uma população, já empurrada ao limite por um predador invasor, agora absorve um segundo golpe da própria campanha criada para combater esse predador. O dano não para no consumo direto. Um esquilo come um rato envenenado e sobrevive, mas resíduos de acetaminofeno permanecem em seus tecidos. Uma coruja captura esse esquilo. Envenenamento secundário. A coruja leva a carcaça para seus filhotes. Rapinas jovens não têm tolerância nenhuma. É assim que um único lançamento de isca se torna uma cadeia de mortes que se estende por um mês, avançando invisivelmente pela cadeia alimentar. Aves de rapina locais, corujas, gaviões de cauda vermelha, águias de cabeça branca, não são essencialmente necrófagas, mas pegam um rato morto em vegetação baixa, especialmente em épocas de escassez. Para rapinas adultas, um único rato pode não ser agudamente letal, mas rapinas alimentam seus filhotes. Uma geração de falhas reprodutivas em populações de águias ou osprey não se tornaria visível até que os levantamentos da época de reprodução começassem a revelar árvores vazias. E então veio a projeção que ninguém na sala estava preparado para ouvir. A baixa potencial mais grave de todo o programa não era uma ave, não era um guaxinim, não era uma cobra. Era um gato. 6. O gato fantasma e a cobra. Ninguém menciona 120. Esse é o número mínimo estimado de onças da Flórida ainda vivas na natureza. 120 animais. A população sobrevivente completa de uma espécie que outrora se espalhava por todo o sudeste americano, agora comprimida no canto sudoeste da Flórida, cercada por rodovias, construções e pela própria região dos Everglades. A mesma paisagem onde milhões de camundongos dopados com acetaminofeno estariam caindo de helicópteros. O biólogo de conservação da onça parda da Flórida, Daryl Land, passou mais de 3 décadas monitorando essa população para a Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida. Ele conhece a maioria dos adultos sobreviventes pelos dados dos colares de rádio. Alguns ele acompanha desde quando eram filhotes. Ele consegue recitar os números de identificação daqueles que perdeu em brigas territoriais, atropelamentos, doenças. Quando fala sobre os números, há uma certa frieza particular na voz. O tom de um homem que fez esse cálculo vezes demais e ainda assim não quer que a resposta seja o que é. Para felinos, o acetaminofeno está entre os compostos mais agudamente perigosos que existem. O fígado deles não possui a via enzimática que permite ao corpo humano processá-lo com segurança. Mesmo doses pequenas causam anemia hemolítica, a destruição dos glóbulos vermelhos. A falência hepática vem em seguida. A dose que poderia causar uma doença passageira num guaxinim de 13 quilos é capaz de matar uma onça parda de cerca de 60 quilos. As onças pardas da Flórida são predadores de topo. Caçam veados e javalis. Mas predadores de topo também são oportunistas. Um camundongo morto preso em galhos baixos representa 0 gasto de energia, 0 risco e proteína gratuita. Esse é exatamente o tipo de refeição sem esforço que um grande felino aceita sem hesitar. Onças pardas forrageiam. Elas investigam odores desconhecidos. Elas se movem exatamente pelo terreno onde as iscas seriam concentradas, perto da água, na zona de transição, onde o pântano encontra os campos de capim-faca. Imagine a cena.
Uma onça parda da Flórida, uma das 120 que restam no planeta, atravessando a vegetação rasteira ao entardecer. Ela encontra um camundongo morto preso em galhos baixos, consome em 3 segundos e segue em frente, já morrendo, sem nenhuma forma de saber. Land já descreveu que perder até 2 ou 3 indivíduos em uma campanha de iscas seria algo de que a população simplesmente não consegue se recuperar. Não existe margem de segurança, não existe reserva. A avaliação de risco para as onças pardas dentro da estratégia de lançamento de camundongos chega à mesma conclusão em todas as versões analisadas. A intervenção não pode ser realizada dentro ou adjacente a áreas de vida ativas das onças sem uma probabilidade inaceitável de acelerar uma extinção que já está em andamento. E a área de distribuição das onças pardas e a área de ocorrência das pitons se sobrepõem quase completamente no sul da Flórida. Há mais um animal que esse programa alcançaria. Um que você provavelmente nunca ouviu falar e que pode importar mais para o ecossistema da Flórida agora do que quase qualquer outro ser vivo nele. A cobra índigo oriental é a cobra nativa mais longa da América do Norte. Ela também é um dos poucos animais na Flórida que caça e mata ativamente pitons birmanesas jovens. Ela as persegue, ela as come. É o mecanismo biológico que deveria estar controlando o número de pitons a partir de dentro do próprio ecossistema. Sua população vem desmoronando sob destruição e fragmentação de habitat há décadas. Programas governamentais ativos e dispendiosos estão atualmente tentando reconstruir o número de cobras índigo por meio de reprodução em cativeiro e reintrodução. A cobra índigo oriental come camundongos. Se os lançamentos de iscas começarem nos Everglades, a cobra índigo encontrará as iscas. Se ela possui alguma resistência ao acetaminofeno, é completamente desconhecido. Ninguém testou isso. O risco é real, não quantificado e ausente de praticamente todas as discussões públicas sobre esse programa. Existe ainda mais um problema estrutural com o próprio lançamento. A distribuição aérea não é um instrumento de precisão. Uma porcentagem significativa dos camundongos isca cairá na água. As pitons birmanesas são semi-aquáticas. Seu habitat é definido pela proximidade de lagos, pântanos e rios de correnteza lenta. Isso significa que os lançamentos de iscas estão necessariamente concentrados perto da água. Isso significa que os peixes vão consumir os camundongos que caírem na água. Isso significa que as cadeias alimentares aquáticas absorvem o composto de maneiras que são essencialmente impossíveis de monitorar depois. Cascavéis diamante do leste, mocassins aquáticos da Flórida, cobras d'água nativas, todas elas vão encontrar os camundongos isca. Um programa na escala proposta não seria registrado como uma pequena perturbação. Seria uma intervenção de escala continental aplicada repetidamente, ano após ano, em um ecossistema que já opera com margens reduzidas em quase todas as espécies. 3 dias após a queda de terça-feira, Hayes está de volta ao campo, desta vez a pé, avançando pela água lamacenta em direção a uma câmera de trilha, amarrada com a braçadeira ao joelho de um cipreste ao sul da Alligator Alley. A câmera vinha funcionando há 72 horas. Ele retira o cartão SD, carrega as imagens num laptop reforçado, apoiado sobre o capô da caminhonete, e começa a revisar o material. O que aparece na tela não é o que o programa foi criado para encontrar. Um gambá, focinho fremindo, arrastando um rato de isca pelo seu streamer de papelão para dentro da vegetação. Um guaxinim, 30 minutos depois, na mesma árvore, uma garça branca grande parada no enquadramento por um longo tempo, olhando para o alto em direção à copa das árvores. Nenhuma piton jovem, em 72 horas. Naquele local, ele registra os horários, anota as espécies, dirige até o próximo ponto. Esta é a parte do programa que os comunicados de imprensa não mencionam. A parte em que as pessoas que o conduzem estão aprendendo em tempo real exatamente quem continua aparecendo numa armadilha que não foi construída para eles. É aí que a Flórida se encontra. O Estado nunca enfrentou esse cálculo específico antes, mas já observou o que acontece quando uma intervenção biológica de grande escala encontra resistência pública. No início dos anos 2020,
a empresa de biotecnologia Oxitec recebeu autorização para soltar mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados no condado de Monroe, na Flórida. A ciência era sólida. Machos modificados, cujos descendentes carregam um gene autolimitante, capaz de colapsar a população transmissora de doenças sem exposição a produtos químicos. Nas Ilhas Cayman, o mesmo método havia reduzido as populações de mosquitos em 80%. No Brasil, um programa de soltura com duração de 1 ano alcançou uma redução de 95%. Na Flórida, a reação foi imediata e explosiva. Moradores apareceram em reuniões, segurando cartazes chamando-os de mosquitos Frankenstein. Processos judiciais se seguiram. Assembleias comunitárias se transformaram em brigas aos gritos. Quando um estudo de Yale sugeriu que alguns mosquitos modificados no Brasil haviam deixado rastros genéticos em populações selvagens, a manchete se espalhou muito mais rápido do que a resposta científica. A réplica cuidadosa da Oxitec mal foi ouvida. E aquilo era um mosquito, um inseto que ninguém aprecia. Mesmo assim, o público fechou a sala. Agora imagine o anúncio. Milhões de ratos mortos impregnados com um analgésico comum, lançados de helicópteros sobre o Everglades, onde também serão consumidos por guaxinins, panteras, águias, cobras índigo, gatos domésticos e tudo o mais que se move pela zona úmida com maior biodiversidade da América do Norte. As reuniões comunitárias para esse anúncio não seriam nada ordeiras. Os processos seriam protocolados antes mesmo de os helicópteros pousarem. Grupos ambientalistas estariam no tribunal antes de a tinta secar na proposta do programa. Moradores que vivem próximos às zonas de lançamento quereriam saber o que acontece quando seus cachorros encontram um rato de isca na grama na beira dos bosques. Ninguém tem uma resposta clara para essa pergunta tampouco. E a única questão que o Estado teria de responder repetidamente diante de todas as câmeras na sala é justamente aquela que ele ainda não sabe como responder. O que acontece com as 120? Então, o que a Flórida faz de fato agora? A caça às pitons continua, milhares de animais removidos anualmente por contratados profissionais, agências estaduais e caçadores competitivos. Isso importa, mas não está acompanhando o ritmo. A matemática não mudou. A produção reprodutiva continua superando a remoção por uma margem que todo modelo honesto no campo confirma. Cães de detecção treinados para localizar pitons pelo olfato demonstraram resultados genuinamente promissores em testes controlados, encontrando animais em terrenos pelos quais buscadores humanos haviam passado sem perceber nada. O rastreamento por rádio de fêmeas capturadas para identificar agregações reprodutivas produziu remoções direcionadas que de outra forma não teriam sido possíveis. Seguir uma única fêmea com radiotransmissor até um agrupamento reprodutivo de uma dúzia ou mais de machos, tornou-se uma das táticas de campo mais eficazes atualmente em uso, e funciona precisamente porque vira a própria biologia da piton contra ela mesma. Pesquisadores estão investigando armadilhas de feromônios, atrativos químicos e controles biológicos baseados em patógenos. Abordagens genéticas vagamente inspiradas no modelo do mosquito da Oxitec estão sendo discutidas em nível teórico, embora os obstáculos regulatórios e de aceitação pública para soltar répteis geneticamente modificados em uma área úmida pública ultrapassariam em muito tudo o que o programa do mosquito enfrentou. Nenhuma delas está pronta. Nenhuma delas é barata. Nenhuma delas pode ser aplicada na escala que a crise exige. E nenhuma possui a brutalidade simples e direta de lançar milhões de camundongos de um helicóptero e observar uma população entrar em colapso lá de cima. É exatamente essa simplicidade que torna a estratégia do lançamento de camundongos tão difícil de abandonar, mesmo conhecendo tudo o que ela carrega consigo. O Everglades se revelou o ecossistema mais inadequado para cada solução que funciona em qualquer outro lugar. As mesmas características que o tornam a zona úmida mais biodiversa da América do Norte, sua complexidade, sua interconexão, seu extraordinário entrelaçamento de espécies que se alimentam umas das outras e dependem entre si, tornam quase impossível introduzir uma intervenção em larga escala
sem que ela própria se transforme em uma nova forma de desastre. Toda ferramenta poderosa o suficiente para reduzir a população de pitons é igualmente poderosa o suficiente para prejudicar algo que não pode se dar ao luxo de ser prejudicado. Esse não é um problema que se resolve com a engenharia mais sofisticada. É uma característica estrutural do próprio lugar. E a Piton não espera a solução chegar. Em algum ponto do Capim Serra, abaixo da rota de voo que Reis percorreu naquela terça-feira de manhã, uma piton fêmea está enrolada com firmeza em torno de uma ninhada de 80 ovos, mantendo exatamente a temperatura de que eles precisam, sem se mover, sem caçar, invisível a tudo que passa por cima, sem medo de nada, sem nenhuma razão para ter. Ela nunca encontrou uma ameaça que não pudesse superar. Não tem qualquer consciência de que um estado inteiro passou décadas e centenas de milhões de dólares tentando encontrar um jeito de chegar até ela. De onde está, encolhida na vegetação, nenhum desses esforços jamais chegou de fato. É aí que esta história termina, de forma honesta. Não com uma solução, não com uma derrota, com uma piton fêmea, 80 ovos e uma área úmida que ainda não encontrou uma resposta à altura do problema que vive dentro dela. Se esse é o tipo de história que você quer continuar acompanhando, histórias que o resto do país não está sendo contado, inscreva-se agora para que a próxima chegue até você no momento em que for lançada. E se esta história já te perturbou, espere para ver o que acontece quando a área de ocorrência das pitons começa a avançar pelo restante da Flórida. Esse é o próximo